Eu sou a Moon, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai ler por 10 horas. 10 horas cronometradas, tá? Não é seguidas, porque se eu fosse fazer seguida, o que ia ser de mim, né? Então assim, eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo. Eu amei gravar esse vídeo. E a gente... Eu vou dar... A minha opinião vai estar no final do vídeo pra vocês saberem o que eu achei dos livros. E lembrando que eu não terminei um dos livros, tá? Então não vou conseguir dar minha opinião sobre ele. Mas, enfim, espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês achem engraçado, pelo menos, porque eu achei muito legal gravar isso daqui. Só que eu não gravei todas as vezes que eu estava lendo, porque senão meu celular ia ficar todo cheio. E assim, foram 10 horas cronometradas. E teve momentos que eu li sabe, quando eu estava com uma aparência horrorosa. Então, tipo assim, não tinha como eu gravar todos os momentos, mas eu tentei gravar o máximo que eu consegui e dar minha opinião no final. Então é isso, eu espero que vocês confiem em mim, porque eu realmente preciso da confiança de vocês, pra vocês acreditarem que eu realmente li por 10 horas cronometradas e eu li, tá? Então confiem em mim. Então é isso, aproveitem o vídeo. Nas melhores das aparências, mas assim, ontem, antes de ontem, eu estava doente e hoje eu já estou um pouco melhor. Só que, tipo assim, não tava muito afim de me arrumar, também não saí pra nenhum lugar, porque eu não estou tendo aula, né? Porque tá tendo reunião na minha escola, e quando tem reunião não tem aula. Então, eu estou aqui sem fazer nada. E eu pensei, por que não fazer um vídeo de reading vlog, né? Cronometrado, batendo horas, assim, tipo, 15 horas de leitura, 24 horas de leitura. Vocês provavelmente, quem lê já viu esse tipo de vídeo. Eu adoro assistir esse tipo de vídeo. Só que eu já tentei fazer uma vez e acabou que não deu certo. Porque quando eu fui fazer, eu coloquei muito tempo. Eu coloquei 24 horas. E o livro que eu estava lendo era um livro muito lento, que é aquele livro do Tiago Valente, o Expresso Fantasma. É um livro um pouco mais, assim, tranquilo, mais de boa pra você ler quando você estiver afim de ler. Não é algo pra ser forçado. E aí, eu tava lendo isso e eu acabei desistindo, porque ia ser muito tempo lendo, ia ser umas 11 horas de leitura, e mesmo assim não ia dar 24 horas pro desafio. E toda hora que eu ia gravar, eu acabava esquecendo de colocar o cronômetro. Então, eu lia muito mais do que gravava e cronometrava. Então, não tava valendo a pena e eu resolvi recomeçar depois de alguns dias. E também eu tava tendo aula, então, tipo assim, era muito mais difícil. Só que como eu não vou ter aula por uma semana, e eu também até segunda-feira que vem, eu não vou pra escola, porque vai ser feriado, então, tipo, eu tenho muito tempo pra ler. Só que o livro que eu estou lendo agora é um livro que também não tá me agradando muito. Esse livro aqui não tá me agradando muito, eu acho meio... tipo assim, não é um livro que eu estou gostando muito, porque eu já comprei sabendo que talvez iria me irritar um pouco, porque eu não sou muito fã desses livros que tem essas confusõezinhas assim, sabe? De, tipo, porque vou dar uma breve explicada sobre esse livro, antes de tudo, pra vocês entenderem do que eu estou falando. Eu vou colocar vocês aqui, porque realmente não tem muito outro lugar pra eu colocar aqui. Se eu colocar em outro lugar vai ficar pior ainda. Ele tá ficando de noite, aí a iluminação ficou horrível. Mas enfim, é basicamente sobre uma menina chamada Raíssa, que ela conversa na internet com uma menina chamada Ayla. Eu acho que é assim que é o nome dela. E aí, a Raíssa, ela finge ser um menino, porque o pessoal da internet pega muito pesado com as meninas e tal. E aí ela falou, eu vou colocar uma skin considerada de menino, e vou colocar o nome de menino, fingir que eu sou um menino. E aí teve um dia que ela tava jogando, e chegou uma menina perguntando como é que jogava, porque ela tava aprendendo ainda. E a Raíssa, tentando ser legal, falou que o nome dela era Léo. Léo, no caso, é o melhor amigo da Raíssa, e que ela poderia ajudar. Só que aí eu acho que vocês já sabem o que aconteceu, né? A Raíssa começou a gostar da Ayla e a Ayla começou a gostar do Léo, que na verdade é a Raíssa. E eu já comprei isso sabendo que eu ia me irritar um pouco com a Raíssa, porque pra mim é muito simples de se resolver. Pra mim é só a Raíssa falar assim, olha, é mentira, tá bom? Só que como é uma confusão que ela mesma se colocou, é óbvio que ela não vai querer desmentir e óbvio que ela não vai conseguir desmentir. O livro não é pequeno, gente, são umas 200 páginas, isso aqui. Pra mim, 200 páginas já é muita coisa, porque faz uns 2 anos que eu leio e ainda assim eu só leio livros. Já li livros maiores que esse já, só que eu ainda não tô acostumada com livros com mais de 100 páginas. Pra mim já é muita coisa. Então, enfim, eu vou tentar terminar esse livro e o desafio que eu vou tentar fazer vai ser de pelo menos umas 10 horas. Não tenho certeza se eu vou conseguir. Eu espero que eu consiga, mas eu não vou prometer nada, porque se esse livro me irritar na primeira oportunidade, eu taco ele longe e não leio mais, gente. Porque assim, já faz uma semana que eu não leio nada, porque esse livro tá... Aí eu vou fazer um café, né? Um cafezinho com gelo. Eu não sei porquê, mas eu adoro café gelado. Tipo, não café, mas leite com café gelado.
colocar uma musiquinha e ficar de boa. E eu vou tentar assistir alguns vlogs no TikTok antes de começar, vlogs de leitura, pra ficar um pouco mais inspirada. E, enfim, vamos tentar terminar esse negócio aqui. Eu já tô, deixa eu ver aqui em que página que eu tô. Inclusive, tem um marcador no próprio livro, mas eu tô usando o meu do Minho, que é muito mais bonito. Mentira, mas é fofo. Aí, eu acho que eu tô na página 136, que é quando tá acontecendo um evento em que a Ayla conhece o Léo, achando que era o Léo dela, mas na verdade não é. Enfim, gente, que confusão. Gente, coloquei o fonezinho, coloquei ali um negocinho pra dar uma... como é que se chama? Eu esqueci o nome, tipo, dar um cheirinho no quarto. E peguei o cafezinho, vou mostrar pra vocês como é que ficou. A mão na câmera é tudo, né? Enfim. Cheers. Não acredito que eu fiz isso. Gente, eu comecei a ler, eu consegui terminar um capítulo, consegui ler um capítulo e esqueci de começar a cronometrar. Mano, se isso acontecer de novo, eu juro que eu acabo esse vídeo aqui. Ok, galera, eu estou gostando um pouco mais desse livro. Tipo assim, a Raíssa e a Ayla, elas tiveram um momento, assim, juntas. Porque, assim, a Raíssa fez a Ayla acreditar que a Raíssa era irmã do Léo. Deu pra entender? Aí o Léo de verdade saiu. E aí as duas ficaram juntas, todas fofas, as duas fofas, assim, sabe? E, tipo, elas meio que estão começando a se gostar sem saber que eu não tenho como explicar, tá começando a ficar muito bom isso aqui, velho. E tipo assim, ainda tem muitas páginas, e não deu nem uma hora, deu 40 e tantos minutos. Só que tá ficando muito bom. Tanto que eu fiz uma marcação nova, porque eu só tinha colocado um post-it até agora, e eu coloquei mais um. E eu tava aqui ouvindo musiquinha, lendo, pá. Aí eu dei uma paradinha, porque eu acho que agora eu vou dar uma socializada, né? E também dar uma descansada, porque ficar lento o tempo inteiro às vezes é bem cansativo. Então, enfim. Daqui a pouco eu volto e falo pra vocês. Gente, jantei. Nossa, a iluminação ficou perfeita agora. Enfim, eu jantei. E aí eu vou continuar lendo agora. Eu estou cansadinha porque eu subi a escada, mas assim... Idosa, gente, idosa. Mas eu estou com medo de, tipo assim... O livro continuar nisso, entendeu? Continuar nisso delas... Não, da menina não saber... Porque senão eu vou cansar, gente. Ai, não consigo, entendeu? Ok, gente, eu acho que 1h30 foram o suficiente pra esse livro me conquistar. Não sei se vocês vão entender isso, porque é muito específico, é algo muito particular meu. Só que eu nunca cheguei a ler livros com protagonismo lésbico. Eu só li livros com personagens gays, né? Então, gente, é uma sensação muito boa. Meu Deus! Tá, esse livro tá ficando cada vez melhor. Porque, tipo assim, elas estão se aproximando como Raíssa e Ayla. E não como Léo e Ayla. Entendeu? Tá ficando bom, gente. Tá ficando muito bom. E elas estão se aproximando muito. E eu tô conseguindo, tipo, entender o que elas sentem, sabe? Porque é um livro muito... Parece um negócio muito pessoal, mas ao mesmo tempo é algo comum e normal. Já aumentou muito mais a quantidade de marcações. Esse livro não vai ter muita marcação, mas se um dia eu reler ele, com certeza eu vou colocar mais. E é isso. A gente já tá na página 219. Eu falei pra vocês que eu queria chegar a 190, a gente já tá na 119, já passou bastante. E eu vou atualizar agora o meu Scooby, né, dar uma atualizadinha básica ali nele. E não sei se eu vou continuar a ler. Eu queria, mas não tenho certeza. Enfim, agora elas estavam na Liberdade, porque elas resolveram dar uma escapadinha do evento. E elas foram pra Liberdade daqui de São Paulo, sabe? O bairro. Enfim. É muito estranho ver a cidade que eu moro no livro, gente. É muito esquisito, enfim. Aí elas foram pra Liberdade e agora elas vão voltar pro evento e encontrar o Léo real. Ok, galerinha. A Ayla simplesmente acabou de... Ela acabou de confessar, mano. Meu Deus, como é, tipo... Ela falou assim, será que a Raíssa também tá incomodada porque ela também sente... tipo, que tá acontecendo alguma coisa? Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu não esperava por isso, mano.
Gente, só pra avisar pra vocês que a partir de agora eu vou falar tanto spoiler que é melhor vocês pularem essa parte se vocês não quiserem saber o que acontece, viu? Porque eita pessoa aí que fala spoiler, eu não percebo isso, gente, desculpa, mas se você não quer spoiler, só pula, pelo amor de Deus. Ok, galerinha, faz um tempinho que eu acordei. Eu tava assim de madrugada pensando, ai, eu vou acordar, vou me arrumar, vou gravar o vídeo, mas eu tô tão ansiosa pra ler que eu não vou me arrumar não, tá bom? Gente, vocês não têm noção das coisas que aconteceram ontem nesse livro. Eu que estava normal, fiquei extremamente agitada e não consegui dormir de noite, não consegui dormir direito. Eu fui dormir, era meia-noite, porque eu não estava conseguindo dormir, de tão animada que eu estava, entendeu? Ok, dei uma pequena ajeitada no cabelo porque eu fiquei com vergonha, mas enfim. Deixa eu explicar pra vocês. Ontem eu falei pra vocês que eu, no começo, né, eu não estava gostando tanto do livro, porque não tava. Gente, não sei o que estava acontecendo, não tava, a leitura não tava boa. Só que aí começou a acontecer o evento da Nevasca Expo, que é o jogo que elas jogam juntas. Ok, maravilhoso, que é a empresa, né? No caso, a empresa do jogo que elas jogam juntas. E aí, a Raíssa, ela foi lá, ela conseguiu ir pra Nevasca Expo. Só que a Ayla não conseguiu ir. E aí teve um dia que a Ayla chegou lá do nada e no primeiro dia de Nevasca Expo, ela chegou lá, falou que ela tinha conseguido com a tia dela o ingresso, que ela vai conseguir participar, que blá 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 blá. E aí ela queria muito conhecer o Léo, que era o garoto que ela achava que ela tava conversando. Só que na verdade quem tava por trás do perfil do Léo era a Raíssa. E aí ela ficou o dia inteiro com o Léo, né? O Léo, que na verdade é o amigo da Raíssa. O que a Raíssa fez? A Raíssa foi lá, ela pensou assim, ok, eu estou gostando de uma menina, só que essa menina não pode saber que eu sou uma menina. Então, eu vou fingir que eu sou o meu melhor amigo, o Léo, e vou ficar mentindo pra ela por um tempo e depois eu conto pra ela porque eu tô com muito medo de contar. Ok, maravilhoso. Até o momento em que a Ayla vai conhecer ela de verdade, porque a Ayla, um dia ela ia conhecer ela, não tinha o que fazer, um dia elas iam se conhecer. E aconteceu que elas se conheceram. E a Ayla, quando ela viu o Léo verdadeiro, né? Quando ela viu o amigo da Raíssa ali, ela pensou, nossa, tem alguma coisa errada. Esse não é o Léo que eu conheço, esse não é o Léo que eu converso na internet. Não era, né? Não é o Léo que ela conversa na internet. Não é realmente ele. E aí ela foi e começou a conversar com a Raíssa. Porque a Raíssa tava se passando de irmã do Léo. E aí ela começou a conversar com a Raíssa e ela sentiu essa conexão que ela tinha com o Léo da internet na Raíssa. Porque essa é a verdade, né? A Raíssa que é o Léo da internet. Eu não sei se dá pra entender, porque é meio confuso. Só que quando eu for editar esse vídeo, quando eu estiver finalizando esse livro, eu explico com mais detalhes e eu explico tudo certinho. Mas eu vou contar o que aconteceu agora, né? E aí depois ela começa a conversar com a Raíssa, ela sai com a Raíssa e no fim ela beija a Raíssa. A Raíssa, não foi o Léo, foi a Raíssa que ela beijou. Então ela tomou a decisão de beijar a menina, entendeu? O que muda tudo, porque a gente percebe que ela é tipo um destino. Ela tá destinada a ficar com a Raíssa mesmo sem saber quem ela é, entendeu? E aí no final ela descobre que a Raíssa tava mentindo esse tempo todo pra ela. E aí a Raíssa fica muito chateada com isso, elas brigam. Aí a Ayla volta pra cidade dela, né, que é Campinas, ela volta pra Campinas. E ela briga com os pais dela. Gente, essa menina ficou transtornada. E eu entendo, porque eu também ia ficar muito brava. E eu achei incrível ter essa cena de briga, porque se não tivesse ia ficar muito esquisito, né? Tipo, elas só se reconciliando e pronto. Só que aí elas brigaram e tal, e isso foi muito legal. Não foi legal pra elas, né? Mas eu achei que foi necessário ter essa briga ali, porque se não tivesse ia ficar esquisito. Enfim, fiz muitas marcações, tá? Fiz muitas marcações. Até tive que pegar um novo coisinho aqui, porque tá ficando bem grande. E a gente já tá aqui, ó, como eu falei pra vocês, acho que são 36 capítulos. A gente já tá no 31. Então eu vou tentar colocar uma musiquinha e ficar aqui lendo por bastante tempo. Ontem eu li, o meu fone tava 100% e ele chegou a 60%, porque eu fiquei muito tempo lendo. Gente, eu fui dormir, era meia-noite. Então, enfim. Agora acabou, né, tipo, a parte da Ayla depois de descobrir. Agora a gente vai ver como a Raíssa tá. E óbvio que ela está mal, por isso que eu evitei ler essa página, porque eu não quero ver ela mal. Mas eu tenho que ver ela mal, né? Enfim. O cronômetro, eu não falei com vocês, mas o cronômetro já chegou em 2 horas. Não tenho certeza dos minutos, porque eu ainda não olhei. Mas é 2 horas e alguma coisa.
Ok, galerinha, agora é a decisão final. Estamos chegando no fim do livro. Tá no epílogo já, gente. Ai, eu não aguento, eu não quero. Pra vocês terem uma noção básica, elas voltaram a se falar. Uma noção básica, que elas voltaram a se falar. Não estão mais brigadas. E, tipo, já tá no epílogo, mano. Eu não quero que acabe. Que saco, já batemos 3 horas. Já batemos 3 horas. 3 horas ainda é pouco, ainda tem muito livro pra ler. Só que eu não quero que isso aqui acabe, tá? Eu não quero que isso aqui acabe. Inclusive, eu tô pensando em incluir fanfics nesse vídeo, tá bom? Porque, assim, é 10 horas de leitura. Não necessariamente precisa de ser de livro, pode ser de fanfic também. Então talvez eu coloque uma fanfiquinha aí, algum negocinho assim. Enfim, mas aí estamos aqui no epílogo e eu não estou nem um pouco preparada pra isso. Eu não consigo. Ok, galera, ontem eu terminei, né, de ler aquele livro lá, Conectadas, e eu acabei não lendo nada depois, então eu resolvi ler este livro aqui, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, hoje, porque assim, não fiquei com vontade de ler nada ontem, não estava afim, hoje também, sinceramente, não estou muito afim, então estou esperançosa, né, de que esse livro vai me puxar pra dentro dele e me colocar o foco, porque se não der certo, não sei o que vai ser, gente. Vamos estar entrando aí em uma ressaca literária, tá bom? É isso aí. Então, vou me forçar um pouquinho a ler e se eu gostar, eu digo pra vocês. O nosso cronômetro acho que deu uma parada em 3 horas, alguma coisa assim. E eu vou fazer isso enquanto eu assisto live. E é isso. Eu comprei essa cartela aqui com marca-páginas pra gente poder usar o rosa no livro, porque eu acho que combina muito mais esse rosa aqui do que um rosa clarinho, sabe? Enfim, gente, eu tentei, tá bom? É isso. Ok, gente, bom, eu li um pouco aqui o livro e, tipo assim, eu conheci um pouco da Evelyn, tipo, eu ainda nem terminei o capítulo e eu não pretendo terminar porque meus olhos estão ficando embaçados já. Chega de noite já vai ficando aquela canseira, sabe? Enfim, ela é bem legal, ela é muito confiante, tipo assim, ela parece ser uma pessoa muito bonita, tipo, tanto, como posso dizer, fisicamente quanto como pessoa mesmo, sabe? Que ela tem algum segredo. Eu sei mais ou menos o que é, porque eu já ouvi algumas pessoas falando sobre, e o que torna interessante é o fato de que eu sei, entendeu? Então, tipo, pra mim não vai me surpreender tanto, só que a Evelyn, ela é engraçada, e o jeito que ela conta as coisas é, tipo, chocante, sabe? Ela se expressa de um jeito muito estranho. Enfim, eu vou continuar a ler amanhã, eu acho. Não tô a fim de terminar hoje. Mas eu tô gostando porque a leitura é muito rápida e é fluida. E apesar, como eu falei pra vocês, é por aspas, né? Não é por travessão. E eu achei isso muito interessante. Porque assim fica um pouco mais fácil de você ler, é mais rápido. Enfim, então é isso, né? Amanhã eu atualizo vocês. A gente bateu 4 horas já de leitura. E olha que no comecinho do livro, tipo, ali nas 2 primeiras páginas, sei lá, no primeiro capítulo, eu esqueci de ligar o cronômetro. Então teria um pouquinho mais de minutos ali, mas nada muito grande assim. Mas a gente bateu 1 hora, ou 4 horas, o que é muito bom. E aí amanhã eu vou tentar chegar a 5. Gente, eu tô desde manhã lendo Evelyn Hugo. Eu já consegui completar 7 horas de desafio. E cara, vou mostrar pra vocês aqui até onde eu cheguei. Estamos aqui, ó. Nessa partezinha aqui do livro. Falta muito ainda, porque esse livro aqui tem 12 horas. E o objetivo do desafio são 10 a 15 horas. Eu acho que só vou conseguir fazer 10 mesmo. Mas se eu conseguir cumprir 10, já vai ser alguma coisa muito importante pra mim, né? Enfim, galera, esse livro é bem... Gente, ai, calma. Eu acho que vocês já devem ter ouvido, né, falar de Evelyn Hugo. Quem lê livro LGBT sabe que tem muitos... que um dos nomes mais falados, citados, é Evelyn Hugo. E assim, gente, essa mulher, ela me impressionou de muitas formas. Porque eu acho que como todo mundo, a gente olha pra Evelyn e pensa assim, meu Deus, essa é a mulher mais confiante do mundo e eu quero ser que nem ela. Só que quando você vai ler o livro, tipo, ela não é um personagem real, tá? Mas ela não é uma pessoa real. Tipo, ela é um personagem mesmo, sabe? Só que quando você vai ler o livro, você pensa, meu Deus, na verdade, ela não era um personagem tão confiante. Ela passou por muita coisa pra ela conseguir passar essa imagem pra gente. E aí, no segundo relacionamento dela, ela teve uma amiga.
que é a Célia Street James. E essa mulher, ela era muito especial pra Evelyn. Eu não posso falar muito porque senão eu vou estar dando spoiler. Só que, cara, tá me impressionando muito porque eu sabia que esse livro ia ser bom. Isso eu já tinha certeza. Eu só não esperava que fosse tão bom, sabe? Tá me impressionando muito. Eu tô conseguindo focar muito. Eu já tô desde manhã lendo isso daqui. Faz muitas horas que eu tô lendo. Eu acordei, era 9 horas. Aí eu fiquei lendo até meio-dia. Depois eu fui almoçar. E agora eu voltei a ler. Agora são 14 horas. Então, tipo assim, gente, tô lendo bastante. E eu tô gostando muito desse livro. Tá me impressionando de 500 formas diferentes. Mas agora eu acho que eu vou dar uma paradinha. E, sei lá, pegar alguma coisa pra comer. Ou fazer alguma outra coisa. Porque a minha visão já tá ficando horrível. E eu também tenho outras coisas pra fazer, né? Então, o meu único objetivo hoje é tentar fazer as lições do meu curso que eu tô adiando há 3 dias. E também ler. Então, não vou fazer nada além disso, mas vou tentar dar aquela paradinha pro momento. Tanto pra não cansar do livro. E eu passei uns 2 dias sem ler esse livro. Então, por isso que eu tô tentando adiantar o máximo possível. E assim, cara, estou impressionada com Evelyn Hugo. Gente, me desculpem novamente por aparecer aqui feia, mas, tipo assim, eu fiz uma cabana no meu quarto. Tá vendo o pano aqui, ó? De uma cabaninha que eu fiz. Eu já tinha feito isso no começo do ano. E, assim, aquela hora que eu conversei com vocês, né, sobre o livro e tal, conversei com vocês e eu falei que eu ia fazer outras coisas. Aí eu fiz a lição do curso e depois eu fui assistir filme pra aproveitar, né, os últimos dias aí que eu vou ter pra ficar em casa, porque eu fiquei em casa a semana toda. Vou falar tudo isso no vlog que eu tô fazendo, mas enfim. E aí, assisti o filme e aí eu vou voltar a ler agora aqui dentro da cabaninha. Não sei como é que vai ser isso, não sei se o livro vai ser bom, não sei nem se eu vou ler agora, especificamente, mas vou ler ainda hoje, tá? Porque eu quero muito que a gente chegue pelo menos a 8 horas, 9 horas de desafio, pra amanhã ser um pouco mais leve, né? Porque eu só tenho 2 dias pra conseguir cumprir isso daqui. Então, enfim. E aí eu vou ter que cumprir, vou ter que editar, vou ter que fazer a capa e postar e deixar programado pra quarta-feira já, porque depois eu não vou ter tempo, né? Porque eu não sei, não faço ideia de como que vai ser esse bimestre pra mim aí. Então, por isso que eu quero cumprir tudo certinho, deixar tudo pronto. Mas é isso. Gente, minha voz tá meio rouca. Mas, tipo assim, tem umas coisas pra falar com vocês. A primeira é que a gente bateu 9 horas, falta 1 hora só pra gente completar o desafio, graças a Deus. E eu decidi que vai ser 10 horas mesmo, porque eu não vou conseguir vídeo. Eu parei o cronômetro agora pra gente comentar um pouco sobre o livro, pra eu falar o que eu estou achando, porque desde que eu comecei esse livro, eu não cheguei a sentar com vocês e falar assim, olha, eu estou achando isso, isso e isso. E assim, eu tô gostando muito desse livro. A Evelyn, ela é uma das personagens mais interessantes e mais confiantes e maravilhosas que eu já vi na minha vida. E assim, eu fui, né, lendo o livro e eu percebi que realmente esse livro não é pra minha idade, sabe? Eu poderia ter lido ele depois, só que não é um grande problema, entendeu? Não tem nada explícito nele, nem nada. Só que muitas vezes a Evelyn realmente ela casou pra subir na vida, entendeu? Então tem muitas dessas cenas dela, tipo assim, ficando com alguém só pra crescer, sabe? E, sinceramente, eu não vou julgar ela, porque ela teve muitos motivos, gente, pra poder fazer isso. E não foi assim porque ela, porque ela é uma mulher errada ou algo do tipo. É só pelo fato dela precisar, sabe? Foi uma necessidade ela ter feito isso pra ela manter a carreira dela. E, enfim, eu já estou aqui no 4º casamento de Evelyn Hugo, tá? Porque o primeiro na mídia do livro é o terceiro ainda, né? Porque ela casou com 3 pessoas famosas e uma pessoa desconhecida. E essa pessoa desconhecida ninguém sabe sobre. Então, pra gente que tá lendo, é o 4º marido. E eu estou gostando dele. Eu acho que até agora ele foi o melhorzinho. O segundo, o primeiro não era ninguém, o segundo era um bicho,
completo o homem. Gente, eu tenho um ódio tão grande desse homem, e com razão, que se você for ler esse livro, você vai entender o porquê. Mas eu não vou ficar dando spoiler não, porque eu acho isso um pouco chato. Mas enfim, aí o terceiro foi porque ela precisou de verdade, e o quarto também. Só que o quarto eu tô gostando um pouco mais dele, porque ele tá entrando no jogo dela, sabe? Então, tá legal, tá interessante. Mas agora eu vou dar uma paradinha, porque eu não tomei café. E a gente só falta 1 hora só pra completar o desafio, então hoje eu vou ficar um pouco mais tranquila e não sentar aqui e ficar lendo por hora, sabe? Eu vou tentar ler ao longo do dia, porque só falta 1 hora só pra acabar. Então tá tranquilo demais. Eu estou muito ansiosa pra acabar. Eu não vou terminar o livro a tempo, tá? Só pra deixar isso claro pra vocês, que esse livro aqui, ele tem 12 horas. É 12 horas de duração. E eu não li nem metade dele, sabe? Eu acho que a última vez que eu fui no Scooby pra ver a porcentagem, tava com 30 e alguma coisa, sabe? Tipo, eu vou demorar muito pra terminar ele e eu não vou conseguir terminar em vídeo de jeito nenhum. Então, é um livro bem grande, de 300 páginas. Pra mim, isso é muita coisa, porque os livros que eu leio, o máximo que chega é 200 páginas. Então, é algo novo pra mim, mas que eu tô gostando muito. E eu acho que eu ter feito esse desafio aqui ajudou demais, porque se eu não tivesse lendo isso em desafio, eu acho que eu não teria chegado à metade do livro, né? Mas, enfim, estamos aqui no... Como é que é o nome dele? Não, Quarto Marido, Rex North. Estou ansiosa pra saber qual é o próximo. É muito engraçado porque a gente sempre fica nessa expectativa de saber qual é o próximo marido da Evelyn, sabe? Ou por que ela casou de novo. Porque falta só 3 casamentos agora, né? Gente, consegui completar o desafio de 10 horas lendo. O que eu posso dizer? O que eu achei disso? Eu achei muito legal, gostei muito de ter feito esse vídeo. A única parte ruim mesmo vai ser editar esse vídeo e ficar vendo a minha cara feia o vídeo inteirinho, porque não teve um dia que eu apareci bonita nesse vídeo, não é só agora no final. Mas foi porque quando eu leio, gente, eu fico tão ansiosa que eu prefiro deixar pra me arrumar depois. Aí eu apareço feia mesmo. Mas, enfim, nesse vídeo, né, o objetivo era conseguir ler por 10 horas e cronometradas, porque se fosse seguidas eu ia tá me jogando mesmo. Mas assim, 10 horas cronometradas eu achei que foi muito bom, porque eu nunca consegui fazer tanto tempo assim de leitura. E eu consegui terminar um livro nesse vídeo. E eu vou explicar bem direitinho o que eu achei dos livros e quando que eu comecei a ler eles, quanto tempo demorou, etc. Quando eu comecei esse vídeo, eu já estava no meio desse livro aqui, que é Conectadas, da Clara Alves. Gente, esse livro aqui, no começo, né, até o momento, antes de eu começar a gravar, eu não estava gostando dele. Tá? Não estava gostando dele, não estava achando ele bom, porque assim, eu comprei ele, como eu já tinha dito pra vocês, eu comprei ele sabendo que talvez fosse me irritar um pouco. Por quê? É uma história, basicamente, de uma menina, a Raíssa, que ela finge ser o melhor amigo dela na internet, porque no site que ela joga, as mulheres sofrem muito preconceito. Então, tipo assim, ela fala, eu vou fingir que eu sou um menino para as pessoas não me perturbarem, entendeu? Só que aí ela conhece a Ayla, que tá pedindo ajuda pra completar uma missão. E aí, elas viram amigas, só que a Ayla tava achando que a Raíssa era o Léo, que é o melhor amigo da Raíssa. Então, tipo assim, é uma grande confusão. Que me irritou em muitos momentos, porque eu só queria que a Raíssa pegasse e falasse assim, olha, eu não sou quem você pensa que eu sou. Entendeu? Porque seria tudo muito mais fácil. Só que aí, quando eu comecei a gravar, já estava no evento da Nevasca Expo. E aí, começou a ficar muito bom. E aí que eu comecei a gostar do livro a partir do Nevasca Expo, porque antes eu não estava gostando tanto. Então, assim, eu gostei, tá, esse livro. Eu gostei muito dele por conta do Nevasca Expo, porque se não tivesse a Nevasca Expo, o evento, eu não ia gostar, entendeu? Eu não achei que... Não ia curtir. Mas assim, gostei, achei muito bom. Eu vou dar um 3,5 pra ele, porque é igual os meus doramas, gente. Eu sempre dou 3,5 porque é um livro que eu recomendaria pra outra pessoa. Eu achei legal, mas não entra entre os meus favoritos, tá? É muito difícil alguma coisa entrar entre os meus favoritos. Então, assim, eu fiquei muito feliz lendo esse livro porque foi o primeiro livro com protagonismo sáfico que eu li. Então, isso me deixou muito feliz também, foi muito especial pra mim. Então, tá ali entre os que eu mais gostei.
por isso que eu vou dar um 3,5. Recomendo demais vocês lerem esse livro, apesar de no começo ter me dado um pouquinho de raiva. Mas eu gostei demais, muito bom, tá? É isso que eu tenho pra dizer, eu gostei demais. E aí eu li ele, né? E quando eu li ele por 4 horas. 4 horas, tá? E foi o suficiente pra acabar o livro. Como eu já estava no meio, só faltava terminar mesmo. E aí eu comecei a ler este livro maravilhoso aqui, gente, que eu ainda não terminei, porque eu realmente não ia conseguir terminar nesse vídeo aqui. Então, tipo assim, comecei a ler o Sete Mares de Evelyn Hugo, eu li ele, foi 5, 6, 7, 8, 9, 7 horas de leitura desse livro aqui. Como esse livro tem 12 horas de leitura, óbvio que eu não ia conseguir terminar nesse livro. Então, assim, cara, amei. Tá, eu amei. É muito bom, tá? Eu tô amando, eu tô achando incrível. Eu não terminei ele ainda, mas é muito bom. E eu não posso falar muito, porque realmente eu ainda não terminei. Mas eu estou gostando muito. A Evelyn é uma personagem incrível. Ela é uma mulher muito confiante e que ela tem todos os motivos pra ela ter feito tudo que ela fez. Óbvio que eu não concordo com tudo que ela fez, mas ela teve os motivos dela, qual eu compreendo. E eu vou passar paninho sim, tá? Paninho rosa com glitter pra ela, porque pensa numa mulher maravilhosa, entendeu? Estou ansiosíssima pra terminar esse livro. Então, como por enquanto eu não terminei ele ainda, eu não posso dar uma opinião. Mas eu tenho quase certeza que ele vai entrar pra um dos meus favoritos, tá? Talvez seja a primeira vez que eu dei um 4 pra um livro na vida. Porque até hoje eu nunca dei. Porque antes, né, não sei se vocês sabem, mas faz só 2 anos que eu comecei a ler por vontade própria. Então, eu ainda tô formando as minhas opiniões, formando os meus gostos, mas, enfim, por enquanto, essa é a minha opinião por esse livro. Tô gostando bastante dele. E em algum momento, em algum outro vídeo, eu falo o que eu achei dele, tá? Esse livro é belíssimo, comprem, por favor, é muito bom. E é isso, gente. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, comentem, por favor, tá? Pra eu trazer mais, porque se você não comentar, eu não vou saber. E é isso, tá? Gostei muito de gravar esse vídeo, apesar de ter sido o vídeo mais trabalhoso que eu já fiz. Porque eu realmente tive que colocar a mão na massa pra conseguir concluir ele. Mas eu gostei muito, tá? Eu gostei demais de fazer esse vídeo. E eu quero saber se vocês gostaram também. Então é só você comentar qualquer coisinha aí que já ajuda. Dá o like também, compartilha com outra pessoa que você sabe que gosta de ler. E ativa as notificações para os próximos vídeos, que sai vídeo toda quarta-feira, às 18 horas. Só que não sei se eu vou conseguir postar nessa quarta-feira, porque esse vídeo aqui tá totalmente atrasado. Hoje é terça e eu tô tendo que finalizar esse vídeo aqui. Mas é isso. Beijo, tchau!